Ale, tu tá falando sobre essa disputa dos próprios partidos, me lembra uma obra que você deve conhecer, que é do La Boétie, Discurso da Servidão Voluntária, que para mim, eu tive a chance de estudar por um tempo e não tenho nenhuma experiência disso na vida mesmo concreta, mas a ideia dele falando que as pessoas se sujeitam ao poder, né? No caso aí agora a gente está falando dos políticos, eles se sujeitam a toda a estrutura e as lógicas corrompidas na esperança de assumir o poder, né? Então você aceita ser servo de alguém, ser servo de algum sistema, na esperança de dominar esse sistema. E ele falava, além de descrever muito bem a situação, isso no século XVI, isso? XVII. Além de assim, isso se manter até hoje entre os políticos, ele também explica, eu acho que um pouquinho da servidão voluntária das pessoas, né? Por que a gente aceita, ele diz assim, né? Por que a gente aceita um tirano, sendo que esse tirano não representa, e se a gente quisesse se juntar para matar o tirano, a gente poderia. Você acha que esse discurso ainda é válido hoje? Assim, as pessoas ainda são assim, servas, ainda há uma tirania? Eu acho que esse discurso é muito atual ainda, mas eu acho que a gente está vivendo um esgotamento desse discurso, não desse discurso, mas do modelo em que esse discurso está inserido. Sim. Eu acredito muito, aí para citar, você citou La Boétie, eu vou citar um pensador mais contemporâneo, que é o Capra, Fritjof Capra, que escreveu Ponto de Mutação e Tal da Física, que ele fala, existe um processo cíclico geracional, dessa visão competitiva, de guerra, de esgotamento dos recursos naturais, de topa tudo pelo poder, tende a terminar agora e a gente iniciar um novo ciclo, que é um ciclo mais de construção coletiva, de visão holística, de visão de políticas transversais que percorram todas as áreas e tal. E esse é um ciclo em que o embate é muito menos presente, é muito mais a ideia da composição, da busca pelo bem comum, né? É óbvio que são teorias, né? Acho que tanto a teoria que fala do pragmatismo e do maquiavelismo, né? Você citou, como essa que eu estou citando, elas são retratos macro de uma realidade que tem suas especificidades, suas diferenças. Eu acredito, sinceramente, que ou a gente opta por uma lógica menos agressiva, por uma lógica mais de composição, e aí isso tem a ver com a visão em relação a que tipo de desenvolvimento que a gente quer, né? Se é um desenvolvimento industrialista ainda pautado nessa corrida pelo acúmulo de capitais, ou se a gente vai buscar um desenvolvimento humano pautado numa revolução educacional, através das novas tecnologias, etc. A gente tem que pensar sobre o esgotamento dos recursos naturais, a gente tem que pensar modelos de desenvolvimento sustentáveis, uma economia de baixa densidade de carbono. Temos que pensar isso. Isso é o nosso legado, isso é o nosso papel enquanto sociedade. E é isso que os filhos e os netos vão viver, vão ter que segurar esses grandes abacaxis se nós não nos preocuparmos agora. E aí eu percebo muita gente fazendo isso. Eu percebo muita gente se movimentando em torno de buscar alternativas até individuais, dentro da lógica das bolhas. Sim. Né, para isso. Mas o que eu vejo é que ninguém se movimenta para ter representação política, que vai lá no Congresso Nacional, que é onde o bicho pega, digamos assim, de alguma forma representar esse tipo de pensamento. As pessoas se preocupam muito com a eleição presidencial. Eu sinceramente acho que, tirando a Marina Silva, os dois modelos principais em disputa agora são muito parecidos. Ela está propondo alguma coisa nova. Não sei se a sociedade já está pronta para esse tipo de discussão, mas ela está propondo um realinhamento histórico dos partidos, uma política de desenvolvimento baseada no desenvolvimento humano, uma ação de desenvolvimento industrial econômico baseada num desenvolvimento sustentável. Mas você acha que a gente consegue mudar a realidade assim, dessa coisa de falar do Brasil inteiro, de mudar presidente, ou você acha que a mudança vai vir assim, no próprio bairro? O cara olhar assim, a rua paralela à sua e ver que tem algum problema ali, falar com o representante mais direto,
fazer Sim, essas mas é que pequenas- tá, é no bairro, na rua, É. falar com o representante direto, ele tem que se organizar junto com o vizinho, Sim. com a rua, com o outro vizinho, com a rua de vizinha, para eleger um representante que preste atenção, no caso do bairro, no caso, por exemplo, de um vereador, no caso de uma liderança junto à subprefeitura. Isso vai se percorrendo até chegar no Congresso Nacional, né, do ponto de vista do representante direto. Representante do povo, que é o cara que fica lá no Congresso Nacional fazendo lei e aprovando ou desaprovando as coisas. E, inclusive, é o cara que, na maioria dos casos, pressiona os governos para ter seus cargos, ter seus esquemas, ter suas áreas de atuação dentro das estruturas de poder. Aproveitando, Ale, porque tem muita gente que é, assim, até a gente mesmo não fica claro bem assim, o que tu faz se você for ganhar, por exemplo, o que tu vai fazer dia a dia? Qual que é o cotidiano? O que é acordar e fazer o que como deputado federal? O deputado federal faz basicamente duas coisas. A primeira é ele representa as duas coisas representando quem o elegeu, né? Teoricamente. Teoricamente. Então quem o elegeu o coloca lá e ele tem que representar as parcelas da população que ele elegeu e pensar os interesses do Estado de acordo com essa base que o elegeu. Mas ele faz as leis, ele está lá para fazer lei. Fazer lei. Ele faz lei, ele legisla. Né? Ele acorda, toma café e começa a fazer lei. Ele faz lei, ele cria projetos de lei, ele acompanha os projetos que estão em vigor, ele emenda outros projetos que ele não acha que estão corretos. Ele articula com pessoas parecidas com ele para fazer que os projetos tenham sucesso ou não. E a outra coisa que o deputado faz tem a ver mais com a representação política mesmo. O deputado é um ator político importante para advogar em nome da comunidade que o elegeu, em benefício da comunidade que o elegeu, em relação a qualquer esfera de poder. Né? É óbvio que não é de competência do deputado federal realizar ações do Poder Executivo, e quem fala isso está mentindo, mas é óbvio que o deputado pode atuar como porta-voz, como uma ação de pressão. Então, por exemplo, no caso do setor da economia criativa, que é o que a gente conversa muito na minha campanha, o deputado ele tem a possibilidade real de atuar junto à prefeitura, que é um órgão que tem muita relação com esse setor, para desatar nós, melhorar situações. E acho que não são desatados, só não são melhorados, porque não existe esse nível de representação que vai lá e fala, nesse setor aqui, prefeito, fulano de tal, olha, é comigo. Olha aqui, olha um monte de gente que me elegeu, que está comigo, preste atenção nisso, porque nós somos parte da sociedade. Infelizmente a política brasileira, ela tem muita pouca prática de relacionamento com a sociedade civil organizada. É isso que eu ia falar, assim, A política só entende o voto e a grana. Uma vez que o cara está trabalhando, qual que é a relação, assim, uma coisa formal com o público, com quem ele está representando? Então, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa, você tem coisas formais, você tem tal telefone, você tem tal, se você quer chamar o público, qual que é a relação dos deputados? Aí que tá, Eles chamam o público para uma coisa semanal? Deveria chamar. Entendeu? Por isso que ao lado da ideia da economia criativa tem a ideia da transparência radical. Qual que é a gente criar no mandato plataformas de transparência escancarada em tudo que o parlamentar faz e mecanismos de aproximação das pessoas que o elegeram junto ao mandato, junto à possibilidade. Online. Não, é mais que isso. Primeiro que é o mandato ao vivo, televisionar o mandato pela internet. Câmeras nos gabinetes, câmeras nos corredores, acompanhando escancarar. Televisionar. Para saber o que o deputado fala, com quem fala, por que fala, que tipo de negociação está sendo feita. A segunda coisa é criar um grande portal 2.0 do mandato, que é fazer um site colaborativo para que as pessoas possam participar da sugestão dos projetos de lei, da edição de cada ação do mandato. Podemos até usar a ferramenta do Overmood, que é um site colaborativo de código aberto, open source, para a gente criar esse site em torno de uma gestão do mandato. E a terceira coisa que eu acho muito importante, que é básica, que ninguém faz, é criar um gabinete aberto. Ou seja, abrir em São Paulo, um ponto de referência aqui em São Paulo, um escritório do deputado, em que esteja escrito ali, escritório do deputado, onde pode funcionar a redação dessa TV do mandato, a redação desse site 2.0 e o gabinete de atendimento ao público, para as pessoas que queiram... É o saque, né? Porra! Assim, você já viu um escritório de deputado na sua vida? Não, nunca foi. Será que alguém já viu? Ninguém viu.
Por quê? Porque Brasília encastela as pessoas. Você sabe que todo deputado tem uma verba que é para abrir escritórios nas bases. Para falar com o público. Que teoricamente você tem que ter escritório na base que te elegeu. Então você perde relação se você não tiver. Ou perde relação, você não está nem aí. Né? Não tem. Entendeu? São várias coisas que a gente sabe que poderiam, de uma certa maneira, aproximar. Como se apresentar. É. Você sabe que, falando essas coisas, eu fico pensando numa pergunta louca, porque é pensar, a gente às vezes pensa, tá tanto dentro da estrutura atual que a gente não consegue sair e olhar como que poderia ser diferente. E eu fico pensando assim, se a gente pensar um mundo sem políticos, sem cargos políticos, o mundo, claro, vai ter política, vai ter a capacidade nossa de fazer política, de pensar politicamente. Mas vamos supor que amanhã não existe mais nenhum político. Acabou os cargos políticos. Como que seria? Continuam as leis, continua a sociedade civil, enfim, mas continuam as empresas, mas como seria um mundo assim? Vamos pensar isso juntos, para eu entender qual que é a tua visão disso, para ver se isso ia acabar gerando assim, as pessoas iam se organizar, ter que fazer uma nova ágora e chamar algum representante e iniciar a política do zero, né? Porque a gente vai ter que, mas peraí, a gente vai precisar de deputado, Se a gente pensa assim, como é que você acha que funcionaria a sociedade assim, para a gente poder olhar qual que seria a boa base de uma política e não do jeito que está hoje? Eu acho que a política é uma vocação das pessoas. A política, ela é uma atividade muito séria, muito importante, que precisa ser valorizada. Sim, mas como que seria um mundo sem política? Só para eu entender. Eu acho que o mundo sem política, a primeira coisa que faria era valorizar a política. Sim, tá. Porque é muito impossível de pensar que você não vai ter um movimento dentro do setor empresarial que busque, dentro do mundo sem política, eleger logo um cara que resolva, que se represente, que cuide só de representar esse setor. E assim para todos os outros setores. Entendi. Ou seja, é a política. Está inerente na sociedade. Se a gente fizesse isso amanhã, a gente ia ter movimentos que iam criar novamente. É inerente à sociedade. Desde os primórdios, você tem a profissão que é a profissão de relacionamento entre as pessoas, de representação das pessoas, que é a política. Né? A política, digamos assim, mais pura. A motivação mais pura. O problema que as pessoas têm que entender é que não é uma negação da política que vai resolver. Não é a política o problema. Claro. Né? O problema, às vezes, é a falta de participação e de atenção com a política. Quer dizer, a política está pouco presente na vida das pessoas. Elas acham que está muito, que elas têm um overload de informações, mas na verdade as pessoas pensam pouco politicamente. Não, vou dar um exemplo, cara, para vocês. Vou falar de deputado federal.